A nossa rádio. Caraíba FM. Falando tudo. Primeiro lugar em audiência no seu fim de tarde. Aproveite as grandes promoções da Cavep Fiat. Touros e estradas com condições exclusivas para CNPJ e produtor rural. Cavep, sua concessionária Fiat para Senhor do Bonfim e região. Rodovia Lomanto Júnior. O caminho da sua evolução profissional agora tem nome. Faculdade Baiana de Senhor do Bonfim. Primeira faculdade 100% presencial da região do Piemonte, norte do Itapicuru, com excelência em ensino e pronta para atender as demandas do mercado regional, com os cursos de administração, agronegócio, direito, psicologia e sistemas de internet. Vem ser Fabasb, a faculdade genuinamente regional. Telefone 74 981 27 5656, no centro de Senhor do Bonfim. Falando tudo, notícia o tempo todo. Venha para a JR Net e garanta qualidade e estabilidade em sua internet. Escolha o melhor plano de internet para você. 250 megas, R$80. 500 megas, somente R$90. E 1000 megas, isso, 1 giga de internet por apenas R$100. Acesse provedorjrnet.com.br ou zap 981 11 5408 e turbine sua internet com a JR Net. Temos soluções especiais para residências e estabelecimentos comerciais. 96,7 FM. Falando tudo. A notícia do seu fim de tarde. Tá ouvindo Falando Tudo? Então se liga nessa informação. Chegou na La France, novo Kwid 2023. Dirigir fica mais prazeroso com ele. Muito mais design, tecnologia e segurança. O novo Kwid tem itens de carro de luxo, controle de estabilidade, assistente de partida em rampas, luz de LED para a condução diurna, monitoramento de pressão dos pneus, suspensão elevada, start-stop, visando economia e menor emissão de poluentes em todas as versões. Motor ainda mais potente e econômico. Teto Biton, versão Intense. Novo sistema de freios mais eficiente. Conheça e se surpreenda com o novo Kwid. Na La France Renault, em Senhor do Bonfim. Falando tudo, notícia o tempo todo. Quer uma novidade? Agora na Rota Transportes você viaja nos ônibus com serviço leito-cama. É como deitar em sua cama e acordar no seu destino. Divida suas passagens em até 6 vezes sem juros e viaje em cabines privadas com poltronas que inclinam até 180 graus, tomadas USB individuais, Wi-Fi e entretenimento de bordo. Vai viajar entre Juazeiro e Salvador? Vai de ônibus, com você nos caminhos da vida. Falando tudo. Nosso zap 74 9 9116-0545. O momento tão aguardado está chegando. Feirão dos pisos do Grupo Verdes Mares. A maior negociação de todos os tempos. São mais de 100 mil metros quadrados de pisos e revestimentos. Preços jamais vistos antes. Aguardem, de 1º a 30 de abril. Lojas Capim Grosso, Jacobina e Senhor do Bonfim. Grupo Verdes Mares, o lugar certo da economia. O maço de dinheiro só aumenta com o Sol da Sorte. Esta semana tem 40 mil reais de uma só vez. É isso aí, 4 mil reais no primeiro e segundo prêmios, 5 mil reais no terceiro e quarto prêmios. E no quinto prêmio, 40 mil reais de uma só vez. Tem mais, 5 mil nos giros. É o Sol da Sorte, sorteando dinheiro e realizando seus sonhos. Adquira já o seu bilhete dupla chance por apenas R$6. Caraíba FM. Caraíba FM. Falando tudo. Seu final de tarde com mais notícias. Agora na programação 96,7 da Rádio Caraíba FM. Falando tudo, o seu noticiário do final de tarde. Repórter ao vivo. Falando tudo. Falando tudo. Formação atualizada, prestação de serviço, entrevistas, participação do rádio ouvinte. Falando tudo. A notícia do seu fim de tarde. Caraíba FM. Caraíba FM.
5h06, boa tarde, já estamos no ar, ao vivo, dando sequência à programação líder de audiência da Caraíba FM. E a partir de agora, a gente segue por aqui com Falando Tudo até às 18 horas. E como hoje é sexta-feira, e sexta-feira, você já sabe, é o dia do Falando Tudo Entrevista. Um momento mais amplo, um bate-papo maior sobre diversas temáticas. E hoje é esse dia no Falando Tudo Entrevista, que vai comigo até às 18 horas, Jorge Catatal e a nossa companheira aqui, a Ana Carla. Tudo bem, Ana? Tudo bom, Jorge. Boa tarde para você, boa tarde para a Kátia aqui com a gente, para o Ivan também no estúdio. Boa tarde ao nosso querido convidado, uma honra, digo desde já, um privilégio nosso, viu, Jorge, entrevistá-lo. E vocês vão saber daqui. Já sabem. Um dos percussores do Rádio Bonfinense Regional, Kleber Vieira. Vai ser um privilégio esse bate-papo com ele a partir de agora no Falando Tudo. Você que está aí, fique atento. É ele mesmo, Kleber Vieira. Vai ser o nosso entrevistado nesse bate-papo de hoje, sexta-feira, dia 25 de março, no Falando Tudo Entrevista. Olha, Jorge, boa tarde também ao nosso ouvinte, que vem aí a semana toda interagindo, falando tudo com a gente e fazer esse informativo de finais de tarde acontecer. Esta é a Caraíba, nossa rádio da Rede de Rádio Comunicação da Fundação Santo Antônio, que tem a Interativa FM 93.7 de Itabuna, a Princesa FM 96,9 de Feira de Santana, a Sociedade FM 102.1 também de Feira e a Web Rádio Capuchinho. E assim a gente segue nesse finalzinho de tarde com você até às 18 horas aqui pela Caraíba FM. 5h07, em Senhor do Bonfim. 5h07 em Campo Formoso. Já estamos ao vivo com Falando Tudo. Eu sou o Anderson Dilke, tem uma aposta, acertou o prêmio principal da Mega Sena e ele acumulou. Falando Tudo, a notícia do seu fim de tarde. Então, estamos sem parar. Né? Doutor Atílio, trabalhando nesse caso. Oficialmente, como ocorreu esse fato? Porque existem diversas versões circulando. Ele estava na residência realmente com a esposa no quarto. Como foi o enredo desse? De fato, eu não posso... Sim, até onde é possível ser dito, né, Adir? A respeito da situação na totalidade, mas preliminarmente ele estava realmente em casa. Estava na companhia de mais duas pessoas. Falando Tudo, a notícia do seu fim de tarde. Mas disse que constataram que deu, né? Eu não sei, eu acredito que pode ser da mineração. A mineração faz explosões para alterar o minério, né? Lá dentro, lá na subterrânea. Pode ser que isso aí tenha causado uma bala, né? Tremores. Este é o Falando Tudo no rádio. Com o estudo da empresa, né? Sim. Eu estou conversando com Ezequiel Trindade, ele é diretor do Departamento de Iluminação do município de Feira de Santana. Só basta ligar e dizer o nome da rua ou o número do poste lá que vai ter, a referência que tiver lá, o município liga e... Este é o Falando Tudo no rádio. Não é o Estado, é o governo federal. Esse é o problema que nós enfrentamos desde o início da pandemia. Falando Tudo, primeiro lugar em audiência no seu fim de tarde. Este é o Falando Tudo no rádio. 5h09 agora em Senhor do Bonfim. 5h09 em Jaguarari. Um dos mais antigos radialistas em atividade, Senhor do Bonfim, será o nosso entrevistado a partir de agora. Ele começou a sua carreira aos 16 anos de idade, em 1980, aqui mesmo nessa emissora, Rádio Caraíba, exercendo inicialmente a função de auxiliar de serviços gerais, office boy e cobrador. Em 1983, ele começou com participação Rolando a Bola, das 18h15 às 19 horas. Na época, apresentado por José Antônio Souza de Oliveira, o José Cosme de Sá e o Salvador Rodrigues. Em 85, ele fundou a equipe Os Cobras da Vibração, primeira equipe genuína bonfinense do rádio esportivo. E também foi o primeiro radialista bonfinense a apresentar um programa de entretenimento na rádio de Senhor do Bonfim. Naquele momento, a Caraíba, a única, o Show da Danceteria, que iniciou em 18 de maio de 1987 e ficou no ar até o dia 3 de julho de 2005. Foram 18 anos de sucesso e audiência.
Mas em 4 de julho de 2005 ele fez sua estreia, uma nova jornada, no jornal matutino de maior audiência do Rádio Regional, que é o Canal Aberto aqui da Caraíba, onde comanda com apoio de Valterley Quinn e Nonato Notícias. Kleber Vieira, é sobre ele que nós estamos falando e que vamos agora abrir os microfones. Um radialista profissional que atua no ramo de publicidade também e é fundador da Web Rádio Primícias.com e também idealizador do site Kleber Vieira News. Tem formação em bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia Integrada de Iguaraçu, no Pernambuco, formação pastoral pela Faculdade Gospel Internacional de Ituiutuba, Minas Gerais, e é um dos maiores comunicadores da Bahia. É o mestre de muitos radialistas e jornalistas, inclusive meu. Kleber, meu amigo, é um privilégio tê-lo aqui, cara a cara, literalmente, na bancada da Caraíba. Seja bem-vindo ao Falando Tudo e boa tarde. Boa tarde, Catatal, boa tarde, Carla, boa tarde, Ivan, boa tarde, Lindovaldo. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia de descansar, viu? Catatal, eu quero dizer que sinto-me muito feliz e pela homenagem, né? Que eu considero essa entrevista no seu programa uma homenagem, principalmente pela introdução, a leitura do histórico. Então, quero dizer que estou sentindo-me homenageado por você. Muito obrigado pelo carinho e pelo convite. O prazer é nosso e será assim, está sendo uma homenagem. Você até o microfone caiu. Será que eu fiquei aqui emocionadíssimo? Primeira vez que esse microfone Estamos. caiu. Kleber, vamos começar, já visto que é muito rápido tempo do Falando Tudo, e o programa, além de ser o momento dos ouvintes, os seus fãs de conhecerem um pouco mais, ser realmente uma grande homenagem nesses 60 minutos. Kleber, fala pra gente, antes de você ser auxiliar de serviços gerais, office boy, cobrador, quem te trouxe para a comunicação? Teve um ponto que você caiu aqui dentro dessa emissora e se tornou o que é hoje. O que aconteceu antes? As pessoas precisam saber o antes para depois adentrarmos nessa história. O padrinho foi o sonho, né? Tem aquela música Sonho de Menino, não sei quem é Martinho da Vila que canta, quem é? Sonho de Menino, quem é que canta? É Martinho da Vila? Tem alguém que tem uma música Sonho de Menino. Então o que me trouxe pro rádio foi o sonho. A gente às vezes, Catatá e Carla, vê pessoas com 23 anos, 30 anos, não sabe o que é ainda. Não sei qual é a minha vocação, não sei qual é a faculdade que eu vou fazer, não sei qual é o curso, não sei qual é a minha vocação. Então, com apenas 8 anos de idade, eu já sabia o que queria ser na vida. E ali eu já tinha um sonho incrível. Com 8 anos? Com 8 anos de idade, na década de 70, eu sou de 64, entendeu? Então ali em 73, 74 mais ou menos, eu já sabia o que eu queria ser da vida quando eu crescesse. Eu queria ser locutor de rádio. E eu via rádio nas casas das pessoas, porque eu não tinha rádio em casa. Mas eu tinha uma paixão muito grande por rádio e comecei a fabricar o meu primeiro rádio. O primeiro rádio que eu tive, eu fabriquei. Como é que é essa história? Você é eletrotécnico também? Eu fabriquei o primeiro rádio. O primeiro rádio eu peguei uma caixa de sapato branca, peguei 4 tampinhas de pasta de dentes Colinos, hoje é pasta de dente Sorriso, e peguei essas 4 tampinhas, colei na caixinha e fiz um dial, desenhei um rádio, colei as 4 tampinhas na caixa e peguei um arame e coloquei na caixa, e ali era um rádio. E todos os dias eu deitava, dormia com aquela caixinha na cama, imaginando que estava ouvindo rádio. Minha mãe era solteira, não convivia com meu pai. E um certo dia meu pai foi lá visitar minha mãe. Eu já estava dormindo. E ela disse: toma vergonha, pai, dê um rádio para o seu filho. Dias depois meu pai chega com rádio Campeão, um rádio de peça, você se lembra, um rádio grande, que o terra era uma latinha de terra, de areia. Rádio Campeão, não é? Rádio Campeão, foi o meu primeiro rádio. Era do tamanho de um fogão hoje. O que eu fabriquei foi uma caixa de sapato, e esse foi um rádio real, de madeira,
Eu tenho a réplica desse rádio em casa. Eu tenho uma réplica do meu primeiro rádio que eu ganhei, e tenho uma réplica do primeiro gravador, que foi um Nacional, a tiracola, que é parecendo um tijolo enorme. Eu tenho uma réplica também lá em casa. E aí eu comecei a escutar rádio, comecei a ouvir. A minha rádio predileta era Globo, do Rio de Janeiro. Paulo Figueiredo, Luiz de França, show do Antônio Carlos, equipe esportiva, Jorge Cury, Valdir Amaral, Kleber Leite, Loureiro Neto. Eram os feras que eu escutava quando criança. E aqui na Bahia eu era muito fã da Rádio Clube de Salvador, a extinta Rádio Clube, que funcionou muitos anos ali na Joana Angélica, em Salvador. E ouvia muito o França Teixeira, Marco Aurélio, Silvio Mendes, que foi uma das minhas inspirações para ser locutor esportivo. E ali eu ouvia muito futebol, narração esportiva. E ali aos 8 anos de idade eu disse: um dia eu vou aprender a narrar futebol. Criança de 8, 9 anos de idade eu profetizei. Você vê que o sonho, quando você profetiza, você determina, tudo conspira para dar certo. Sim. E uma criança de 8, 9 anos de idade profetizou: um dia eu vou narrar futebol. Qual a perspectiva que eu tinha para ser um narrador de futebol? Nenhuma. Filho de mãe solteira, empregada doméstica, depois lavadeira de roupa, menino pobre, não tinha influência nenhuma na cidade, não tinha padrinho, não tinha madrinha, não tinha ninguém influente que fizesse esse sonho se tornar realidade. Estudei escola pública a vida toda. Rômulo Galvão, fui um dos fundadores do Colégio Rômulo Galvão em 1972, fiz parte da primeira turma do Colégio Rômulo Galvão. E nem sabia que ia trabalhar na rádio que levava o nome você vê como é que tudo conspira para o sonho se tornar realidade. O Rômulo Galvão funcionava ali na rua do Rômulo Galvão em diante, não tinha casa. O bairro Marista não existia. Era só muito perto de Jaca, ali onde é o bairro Marista. Era até a casa da professora Jorginha. A rua Roberto Santos terminava na casa da dona Jorginha, professora Jorginha, terminava ali. E lá em diante não tinha mais casa, não. E eu fui fundador do Colégio Rômulo Galvão. A primeira diretora foi a professora Angélica Mate Santana. A primeira vice-diretora do Rômulo Galvão foi a professora Marília Braga, esposa de Luiz Carlos Braga. E ali, menino pobre, que nas horas vagas vendia doce de banana e cocada. E eu mesmo fazia. Minha mãe colocava banana no caldeirão, banana d'água, como é chamada, e mandava eu mexendo com colher de pau. Eu detestava. Eu ficava respingando a banana, respingava, me queimava. Eu pequenininho, com 10 anos de idade, fazendo o doce de banana. Depois ela cortava, botava numa bandejinha de Hoje, se for fazer hoje, é trabalho escravo. Bandejinha de alumínio, e depois eu ia vender doce de banana, doce de cocada. Com 10 anos de idade? 10 anos de idade. Botava um paninho por cima e saía na rua vendendo esses doce de cocada. E aí, nas horas vagas, brincava de bola no meio da rua. Aqueles golzinhos pequenininhos, jogava bola na frente de casa, às vezes no fundo do quintal, no fundo tinha um campinho de futebol atrás. Sim. E ali sempre alimentando o sonho. Um dia eu vou ser locutor. E a parte do rádio que mais me interessava era a parte do futebol. Jorge Cury, Valdir Amaral, Silvio Mendes, eu adorava. E eu dizia: no dia que eu ver alguém narrando futebol, eu aprendo. Criança, viu? Isso com 10, 11 anos de idade, eu dizia: no dia que eu ver, só preciso ver um locutor narrando o jogo uma vez. Já estava focado. Focado, determinado, não sei como, mas o meu sonho é se tornar realidade. Quando foi em 1979, eu comecei a trabalhar em alguns lugares, trabalhei no Braga. Meu primeiro emprego foi no Braga, Luiz Carlos Braga, entregando botijão. Eu era bem magrinho, bem miudinho, quase que não aguentava levantar um botijão de 13 quilos. Então o meu primeiro patrão foi o Luiz Carlos Braga. A professora Marília Braga foi minha primeira patroa, com 15 anos de idade. Só que eu tinha problema respiratório, problema de asma na época. Graças a Deus fui curado. E o gás, o cheiro do gás começou a me causar problemas. Aí eu saí, pedi demissão da Brasil Gás na época e saí do trabalho. E fiquei sem trabalhar, fazendo bico, vendendo cachorro quente na rua, vendendo cocada. Aí quando foi em 1980, eu tomei conhecimento que a Rádio Caraíba tinha chegado, fase experimental.
E nesses dias que eu saía procurando emprego, todo dia eu saía procurando emprego, procurando trabalho, no comércio e tal. Aí você já tinha quantos anos, Kleber? Em 80 eu tinha 16. Certo. Em fevereiro de 80 eu completei 16 anos. Aí é que começa a aproximação sua com a Rádio Caraíba. Pronto. Em fevereiro de 80 eu completei 16 anos e saía procurando emprego todo dia. Aí um dia, andando pela rua, eu fui parar na Juraci Magalhães, Fundação Cultural Fernando Jatobá da Silva Teles, onde hoje recentemente funcionou Insinuantes. Ali foi a Rádio Caraíba, começou no fundo do quintal. Caraíba começou no fundo do quintal, a frente era 5 janelões, a entrada da fundação era lateral e a entrada da rádio era pelo fundo. Tinha um porão, que era um bar chamado Porão Drinks. Aí você subia uma escada e no fundo do Porão Drinks funcionava a Rádio Caraíba. A Rádio Caraíba começou num ambiente sem nenhuma estrutura, assim, muito feio. Não era assim um lugar digno de uma emissora de rádio. Mas por questão de economia, o espaço foi cedido, a rádio não pagava aluguel, né? E aí houve um convênio entre a Rádio Caraíba e a Fundação e ela funcionou ali. Mas não era um lugar decente para a rádio funcionar. Eu falei que era um fundo do quintal. A entrada da rádio era o fundo do quintal. E aí um dia eu cheguei lá, tinha umas 40 pessoas se candidatando para trabalhar na Rádio Caraíba. Entre elas tinha Aldo Silva, tinha o J. Sidney, que é dono de rádio em Jacobina, dono de rádio hoje em Irecê, bem conhecido na comunicação, J. Sidney, que na época seu pai era empresário aqui, Baza Souza. Sim. E o J. Sidney se candidatou também a passar no teste de locução aqui na Caraíba, inclusive, e não passou. Hoje o cara é dono de rádio. Tem 3 emissoras, né? 3 emissoras e fazia um teste de locução na Caraíba e não foi aprovado. Olha como é. As peças do destino. E aí tinha mais de 40 pessoas para fazer o curso, para ser avaliados como locutores, operador de áudio, operador de transmissor. E eu lembro do Sodinei, lembro do Aldo Silva e outras pessoas. E eu olhei assim, Catatal e Carla, e escutando as conversas, alguém dizia assim: minha mãe é cabo eleitoral de Rômulo Galvão, que era um fundador da rádio. Outra, minha mãe é muito amiga de Teobaldo da Grão-Duca, eu vou mandar um abraço para ele. Teobaldo foi sócio fundador da rádio. Os sócios fundadores da rádio na época foram Antônio Luiz Chaves, que era superintendente da Caraíba Metais, Rômulo Galvão, Dr. Manuel Osvaldo, fisioterapeuta, Teobaldo Rodrigues e Dona Lúcia Simões. Esses foram os primeiros 5 sócios fundadores da Rádio Caraíba em 1980. Aí eu entrei e vi essa conversa e disse: meu Deus, esse povo tem pistolão aqui. E eu sou filho de Dona Nininha. Né? Um é cabo eleitoral do Rômulo Galvão, outro é comadre de Teobaldo, e eu sou quem é que tem por mim aqui. Ali o filho de Dona Nininha. Eu sou filho de Dona Nininha. Cheio de pistolão ali do lado, e o filho de Dona Nininha na fila. Filho de Dona Nininha, empregada doméstica, lavadeira de roupa. Meu pistolão aqui é esse. E ali eu olhei e disse: rapaz, por aqui não dá. Como locutor não dá, é muito pistolão. Um operador de áudio também não. Operador de transmissor também não. Aí eu olhei assim e disse: eu vou entrar numa vaga que ninguém quer. Não vi ninguém lá querendo ser faxineiro da rádio. Então quando a gente tem um sonho, tudo conspira para dar certo e Deus nos ilumina. Como é que um menino de 16 anos, não era assim sabido como é os meninos de hoje, né? Vamos colocar aqui um menino de 16 anos em 1980. Não tinha informação que hoje os meninos de 10 anos têm. Um menino de 16 anos naquele tempo, há 42 anos atrás, era um menino bobo. Então, o raciocínio que eu tive naquele momento não era um raciocínio normal. Realmente. Para um menino de 16 anos na minha época. Foi uma iluminação naquele momento. Iluminação divina. Sim. E aí eu olhei assim e disse: eu vou entrar pela porta que ninguém quer. O importante é eu entrar aí dentro. Depois que eu estiver aí dentro, meu sonho vai ser realizado. Eu com 15 anos pensei dessa forma. Saí. Na esquina, num dos janelões da fundação, estava o professor Antônio Augusto Santana, que era o presidente atual da Fundação Cultural
Fernando Jatobá da Silva Teles. Bem magrinho, cabeludo. Cheguei para ele e disse assim: professor, o senhor, eu não sabia o nome dele, não o conhecia. Inclusive foi um dos locutores fundadores da Rádio Caraíba, e o autor da frase é por causa da porra do relógio. Foi ele. E aí eu cheguei para ele e perguntei: o senhor sabe me dizer se a rádio vai precisar de alguém para fazer faxina? Coincidentemente, como tudo conspira para dar certo, Dona Lúcia Simões estava na janela da casa dela. Aquele prédio foi demolido, vizinho ali na Vidraçaria Tavares. Ela estava na janela, fumando. Ela fumava muito, ela fumava 4 maços de cigarro por dia. Estava lá na janela, dando uma baforada. Maior fumaceiro. Aí o Antônio Augusto disse: olha, aquela senhora que está na janela ali é a dona da rádio, vai lá falar com ela. Cheguei lá, era muito pacato, muito tímido. Bom dia, senhora. A senhora é dona da rádio? Ela: sou jovem. Você vai precisar de alguém para fazer faxina na sua emissora? Ela: vou. Você tem quantos anos? Aí eu disse: agora que vai pegar. 16, não sou dela. Agora que vai pegar. Aí eu, para tentar dar um efeito psicológico na cabeça dela, não tem aquele negócio de R$ 7,99 a gasolina, para você não memorizar que a gasolina é 8. Aí bota: a gasolina é R$ 7,99. Jogada de marketing. O tal produto é R$ 1,99. Aí você imagina que não é 2. Diminui o impacto. R$ 1,99, você não imagina que é 2. Mentalmente ele deixa ali numa zona melhor de conforto. Você olha, a gasolina é R$ 7,99, você não imagina que ela é 8. Psicologicamente você está comprando. O impacto é muito menor. Aí eu cheguei para ela e disse: não, eu vou fazer 17 de fevereiro. Estava em agosto. Aproximou já. Eu estava em agosto, rapaz. Eu vou fazer 17 de fevereiro. Olha o impacto. Olha aí, ó. Desarmou ela. Ela vai dizer: só tem um outro para ficar de maior. Faltava quase 2, meu amigo. E qual foi a resposta? Ela: você é de menor. Ela falou de menor assim, numa tristeza, rapaz. Aí eu disse assim: mas eu já estou com meus documentos todos prontos. Já tenho carteira profissional, tenho identidade, tenho CPF, tenho tudo. Eu só quero uma oportunidade para trabalhar. Eu pensei, você decidido e preparado para todas as respostas. E a resposta da porta da linha. Meu amigo. Eu só estou pronto, só quero a chance da senhora. Minha documentação está toda em dia. E outra coisa, para sua idade, viu, Kleber? 16 anos de idade. Bem maduro, estrategista e inteligente também. É Deus dando guia a gente para a gente chegar a realizar o sonho da gente. Direcionamento. Deus, alimenta, conspira para dar certo. Aí ela disse: fique vindo, que eu vou falar com o meu sócio. Não sei se era o Teobaldo, não sei se era o Antônio Luiz, não sei se era o Dr. Manuel Osvaldo. Provavelmente seria Antônio Luiz Chaves, que era o manda-chuva da rádio. Para não encher o saco, para não perturbar, eu fazia o seguinte: eu ia dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Dia sim, dia outra não. estratégia. Porque se eu fosse todo dia, essa mulher me encheu o saco e dizia: não quero mais não. Para não aborrecê-la, eu ia dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Isso rolou mais de 20 dias. Do início de agosto até o dia 20 de agosto. Era dia sim, dia não. Ela não, ainda não falei. Mas um dia ela lembrou. Ou ela não lembrou. Cheguei nesse dia, dia 20 de agosto de 80. Ela disse assim: moço, eu vou fazer um teste com você. Então eu acho que eu sou um dos poucos faxineiros que tem que fazer um teste para passar. Eu fui avaliado como faxineiro. Não foi assim, eu não entrei como faxineiro direto, não. Eu tive que ser avaliado. Uma junta de avaliação. Eu tive que passar por um teste para ver se eu sabia ser faxineiro mesmo. Como é que era esse teste? Ela me deu um balde de alumínio. Ela me deu um saco de bombril, uma caixa de sabão em pó, um pano de chão, uma vassoura piaçava e um rodo. E mandou me virar. Catatal, o que conspirou, o que deu certo foi que minha mãe me criou ensinando a fazer as coisas dentro de casa. Eu pequenininho, eu passava pano em casa, eu varria a casa. Foi o seu trunfo. Estava preparado para o momento. Se eu fosse um Mauricinho
É um menininho que acordava meio-dia, que não fizesse nada dentro de casa, que como esses menininhos de hoje. Que a gente vê bastante hoje. Criadinho, que não sabe fazer Chutava nada. o balde e ia embora. Então minha mãe, dona Nininha, pequenininho, ela ensinou a fazer as coisas dentro de casa. Então eu sabia passar um pano, eu sabia varrer uma casa, eu sabia sacudir uma peça, sabia fazer tudo isso. Com 10, 11 anos de idade, eu sabia fazer. Então o teste foi moleza, vamos dizer assim. Claro. Agora é aquela coisa, eu dei o melhor de mim. Se eu pudesse ter passado a língua no chão, eu tinha passado. E a resposta foi na sequência ou também continuou esse sistema de segurar? Sim, eu dei o melhor de mim. Se eu pudesse esfregar a cabeça no chão, me esfregar no chão. O que eu pude dar de mim, eu dei naquele dia. Era um teste. Sim. E teste é o quê? Você tem que dar o melhor de si, né? Qual foi o resultado aos olhos dela ou deles? Dos avaliadores? Quando eu terminei de fazer a limpeza da rádio, ela, muito bem, moço, fique vindo. Ainda não continuou naquela... Tá vendo aí? Fique vindo. Aí eu fiquei indo limpar a rádio todo dia. Eu ia limpar a rádio todo dia. Aquela expectativa, né? Quando foi no dia 15 de setembro de 80, desde que a Rádio Caraíba entrou em definitivo, pediram minha carteira. E agora? Enlouqueci. Eita. Saí no meio da rua feito doido, correndo, pulando, gritando e dando cada salto, levantando o braço pra cima, igual Pelé comemorando um gol. Aí saí, eu acho que eu saí da Rádio Caraíba até a Rua da Almurana, pulando e gritando no meio da rua, e o povo que me via chamava de doido. Ninguém entendia nada. Tô empregado. Eu lembrei carteira assinada. E eu tô pensando na carteira, aquele menino ainda... Não, primeiro lembrei carteira assinada aos 16 anos de idade, na Rádio Caraíba. O meu sonho era trabalhar numa rádio. Saí na rua, gritando, pulando, no meio da rua, gritando, mas tô empregado. Agora, como eu saí da Rádio Caraíba até chegar na casa de minha mãe, não sei. Não sei como foi que eu cheguei lá. Eu sei que eu gritei e pulava a rua toda. Chegava na rua que eu morei, disse, estou trabalhando na Rádio Caraíba. Cadê que ninguém acreditava? Tu tá trabalhando na Rádio Caraíba? Mas... que nada. Naquela época, né? Trabalhar numa rádio, a primeira rádio. O filho de uma lavadeira de roupa, vendedor de cocada. Aí chega na rua que mora, tô trabalhando na Rádio Caraíba. Tá colorota, dava pra acreditar. Tá viajando. E a ficha caiu quando assim? Tu tá trabalhando em Rádio Caraíba nada, rapaz. Aí depois o povo começou a me ver na Rádio Caraíba e acreditou, né? A Caraíba, quando entrou no ar, era igual um velório de alguém rico. Maria Mendonça, Paulo Machado, Cândido Augusto. Um velório de 5, 6 mil pessoas. Porque ela foi a pioneira da região. E esses municípios todos do território queriam conhecer a rádio. Ela foi a primeira. Só tinha rádio Juazeiro, emissora rural, Rádio Juazeiro, Jacobina, Rádio Clube Rio do Ouro e a Rádio Difusora de Serrinha. Kleber, você sabe muito bem que o tempo voa, já entendemos, o nosso ouvinte já captou a história antes, né, da sua inserção dentro da emissora. Nós vamos um pequeno intervalo, na volta já vamos conhecer um pouco mais agora daquele garoto que entrou com 16 anos, carteira assinada, né, faxineiro, office boy, os primeiros programas que você narrou, quando você estreou aqui na rádio, no ar, falando nesses microfones. Após o intervalo também vamos trazer aqui algumas falas, algumas pessoas que querem fazer isso, alguma pergunta Jorge, a você, muitas viu? mensagens de carinho, viu, Kleber, para você. O Sival mesmo tá falando aqui, amo este grande homem. Obrigado, Sival, beijão para você, querido. 5h34 agora em Juazeiro. 5h34 em Andorinha. Breve intervalo e já estaremos de volta. Dando continuidade dessa conversa aqui com Kleber Vieira. Aproveite as grandes promoções da Cavep Fiat. Touros e estradas com condições exclusivas para CNPJ e produtor rural. Cavep, sua concessionária Fiat para Senhor do Bonfim e região. Rodovia Lomanto Júnior. O caminho da sua evolução profissional agora tem nome. Faculdade Baiana de Senhor do Bonfim. Primeira faculdade 100% presencial da região do Piemonte, norte do Itapicuru, com excelência em ensino e pronta para atender as demandas do mercado regional, com os cursos de administração, agronegócio, direito, psicologia e sistemas de internet. Vem ser Fabasb, a faculdade genuinamente regional. Telefone 74 981 27 5656, no centro de Senhor do Bonfim. Falando tudo, notícia o tempo todo. Venha para a JR Net e garanta qualidade e estabilidade em sua internet. Escolha o melhor plano de internet para você. 250 megas, R$80.
500 megas somente R$90. E 1000 megas, isso, 1 giga de internet por apenas R$100. Acesse provedorjrnet.com.br ou zap 981 11 5408 e turbine sua internet com a JRnet. Temos soluções especiais para residências e estabelecimentos comerciais. 96,7 FM. Falando tudo. A notícia do seu fim de tarde. Tá ouvindo Falando Tudo? Então se liga nessa informação. Chegou na La France, novo Kwid 2023. Dirigir fica mais prazeroso com ele. Muito mais design, tecnologia e segurança. O novo Kwid tem itens de carro de luxo, controle de estabilidade, assistente de partida em rampas, luz de LED para a condução diurna, monitoramento de pressão dos pneus, suspensão elevada, start-stop, visando economia e menor emissão de poluentes em todas as versões. Motor ainda mais potente e econômico. Teto Biton, versão Intense. Novo sistema de freios mais eficiente. Conheça e se surpreenda com o novo Kwid. Na La France Renault, em Senhor do Bonfim. Empresário que esperou 10 anos por indenização bilionária do Itaú morre de Covid sem receber. A história do gaúcho Paulo Lenner, que transportou malotes e dinheiro para o Unibanco nos anos 1990. A pandemia de Covid mobilizou a empresa em torno de iniciativas para aplacar. Lenner morreu em 20 de janeiro deste ano. Aos 78 anos, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu em 2012 o direito de Lenner, que entrou com um processo contra o banco em 1998 por rescisão contratual. Direto da redação. Falando tudo. Notícia o tempo todo. Quer uma novidade? Agora na Rota Transportes você viaja nos ônibus com o serviço Leito-Cama. É como deitar em sua cama e acordar no seu destino. Divida suas passagens em até 6 vezes sem juros e viaje em cabines privadas com poltronas que inclinam até 180 graus, tomadas USB individuais, Wi-Fi e entretenimento de bordo. Vai viajar entre Juazeiro e Salvador? Vai de Rota. Rota Transportes, com você nos caminhos da vida. Falando tudo. Nosso zap 74 9 9116 0545. O momento tão aguardado está chegando. Feirão dos pisos do Grupo Verdes Mares. A maior negociação de todos os tempos. São mais de 100 mil metros quadrados de pisos e revestimentos. Preços jamais vistos antes. Aguardem, de 1º a 30 de abril. Lojas Capim Grosso, Jacobina e Senhor do Bonfim. Grupo Verdes Mares, o lugar certo da economia. O maço de dinheiro só aumenta com o Sol da Sorte. Esta semana tem 40 mil reais de uma só vez. É isso aí, 4 mil reais no primeiro e segundo prêmios, 5 mil reais no terceiro e quarto prêmios. E no quinto prêmio, 40 mil reais de uma só vez. Tem mais, 5 mil nos giros. É o Sol da Sorte, sorteando dinheiro e realizando seus sonhos. Adquira já o seu bilhete dupla chance por apenas R$6. Caraíba FM. Caraíba FM. Falando tudo. Cinco horas 39 minutos agora em Monte Santo. 5h39 em Ponto Novo. O Falando Entrevista de hoje, sexta-feira, dia 25 de março, está conversando com um dos mais antigos radialistas em atividade, Senhor do Bonfim. Ele começou a sua carreira aos 16 anos de idade, em 1980, aqui mesmo na Rádio Caraíba. Kleber Vieira. Kleber, meu amigo, quem nos acompanha desde o início aqui do Falando Tudo já teve uma perspectiva da sua história antes da Rádio Caraíba e agora iniciamos já a sua inserção como o comunicador com carteira assinada, aquele jovem que o sonho que ele tinha desde os 8 anos já realizado. Eu queria que você sintetizasse também, que o nosso tempo é curto. A partir daquele momento que você deixou em aberto, a alegria, né, o sorriso de ter conquistado o espaço, carteira assinada, funcionário da Rádio Caraíba, como é que seguiu até você ter acesso aos microfones da emissora? Eu fui faxineiro da rádio até 87. Sim.
Em 83 eu participava dos programas esportivos, Zé Antônio, Zé Cosme e Salvador apresentavam um programa Rolando a Bola, 18h15 a 19 horas. E eu me ofereci, rapaz, deixa eu fazer umas matériazinhas, entrevistas e tal. Aí ia pro campo dos campos da Pera, fazia as matérias, entregava. E ali eu fui entrando com penetra, né? Me oferecendo. E aí fui ficando. Quando foi em 82, Bonfim disputou Intermunicipal, né? E teve a primeira transmissão, Mário Freitas da Rádio Excelsior foi transmitir o jogo aqui em Bonfim. E eu disse quando era criança que eu só queria ver uma vez um locutor narrando um jogo para me aprender. Sim. E Mário Freitas veio transmitir a partida, eu fui a Tidu, que comprava os horários, terceirizava os horários, e contratou Mário Freitas, eu fui assistir Mário Freitas narrar um jogo. Eu disse, pronto, é minha chance. Tinha comprado um radinho, um motor rádio 3 faixas no Maurinho tinha uma lojinha ali no calçadão, me vendeu fiado, paguei, toda semana ia lá pegar o dinheirinho, pagava ele. Que jogo era? A primeira pessoa que me vendeu fiado aqui foi Maurinho. E aí eu fui lá, era Intermunicipal o jogo, não lembro quem era. Sim. E eu fiquei o tempo todo olhando pro Mário Freitas, como é que ele narrava, como é que ele respirava, como é que chamava o repórter, fiquei ligado. A partir de hoje eu já sei narrar jogo. Aí completou um ano, em 81, na Rádio Caraíba. Aí eu peguei minhas férias, vendi as férias da rádio, peguei o dinheiro, fui na Eletrônica Malta, do Zinho, ali onde é a Cacau Show, mais ou menos ali onde é a loja da Hering. Comprei um gravador nacional, a tiracola. O dinheiro das férias deu para comprar o gravador nacional, 2 pares de pilha e 3 fitas cassete Rodestar. Lembra até a marca das marcas. E aí eu comecei a treinar no banheiro da rádio, pegar os recordes de jornal, ficava narrando dentro do banheiro da rádio. O Tonhão Guarujá, que era irmão da Marília Braga, era administrador do estádio, e eu ia treinar lá no estádio, pedia a ele a cabine, ele me dava a chave, me trancava na cabine do estádio, ficava lá treinando, sozinho, e o povo me chamando de doido, louco. Quando eu fazia as cobranças da rádio, com a pastinha debaixo do braço, saía na BR fazendo as cobranças das propagandas e narrando o jogo. E o povo chegava para minha mãe e dizia, cuidado com seu filho, tá ficando maluco. Passei por ele na BR e ele ia falando sozinho. Quando alguém não ouvia o que eu falava, dizia que me ouvia falando sozinho. Quando escutava, dizia, seu filho passou gritando gol perto de mim e nem me viu. Então eu fui chamado de louco muito tempo. Em 1985, para abreviar, 8 de agosto, estreamos os Cobras da Vibração. O saudoso Raimundo Nonato Carneiro, irmão de Carlos Carneiro da Ótica, nos reunimos e formamos a equipe dos Cobras da Vibração. Nós estreamos em 1985 com a nossa primeira equipe esportiva, os Cobras da Vibração, e eu tinha feito uma promessa a mim mesmo. As dificuldades que eu tive para entrar no rádio, eu iria facilitar para que me procurasse depois. Foi assim que os Cobras da Vibração surgiu, as pessoas que foram procurando. Foi uma porta aberta para muitos comunicadores. Eu fui o Marechal Rondon. Eu vou abrir a estrada. Eu me insiro aí nesse eu vou abrir a estrada. Pela Olha, essa porta. Legal, o meu sonho foi difícil, mas para quem vier sonhar depois de mim vai ser mais fácil. Essa era uma promessa que eu tinha a mim mesmo. Então todo mundo que me procurou, eu procurei facilitar. Eu chegar a dizer, nós não temos dinheiro para lhe pagar, porque nós pagávamos R$7.000 a Rádio Caraíba na época, 7 mil cruzeiros, era muito dinheiro. Nós não tínhamos dinheiro, nós não recebíamos nada, nós pagávamos para fazer rádio. Então quem vinha diz, a gente vai lhe dar uma profissão, a gente vai lhe ensinar você a aprender a fazer rádio, mas você vai estar com a mão de obra. E assim foi Catatal, foi Ivan Silva, foi Walter Lei, foi Roberval Góes, foi todo mundo, veio assim, veio nesse embalo. Até uma pessoa que estava nesse embalo que quer falar aqui agora, viu? Presta atenção aí, Kleber. Olá, Jorge Catatal, amigo Kleber Vieira, um abraço para vocês, um abraço imenso. Eu ainda estou aqui no meu ambiente de trabalho, aqui na TV Gazeta de Alagoas, afiliada da Rede Globo, aqui no núcleo de rede da TV Globo, onde eu faço a direção, a chefia, e de onde saem os assuntos nacionais, não é? Daqui. Bom, mas eu precisava fazer essa pausa para cumprimentá-los, para, mais uma vez, como já fiz diversas vezes, parabenizar o Kleber Vieira e agora parabenizar também a você, Jorge, por essa belíssima, essa maravilhosa entrevista. Kleber tem história para um longa-metragem. Como vocês sabem, eu sou um estudioso de diversas áreas e uma delas é o cinema, a dramaturgia, a teledramaturgia. Eu gosto muito, tenho estudado, tenho me tornado inclusive roteirista, e Kleber Vieira tem uma história que a gente, escrevendo um roteiro, rende um belíssimo de um documentário, belíssima história de inspiração,
ou até mesmo um filme de longa-metragem. Bom, mas para encurtar a conversa, porque eu sei que o tempo de vocês é curto, eu quero fazer uma pergunta para o Kleber Vieira, que é assim, o que faz com que ele seja essa pessoa que gosta de ajudar? Que foi que o levou a ajudar a tanta gente? A lista do Kleber Vieira é enorme. Pelo menos eu sei de uns 10 que o Kleber Vieira ajudou. Entre eles, a mim. Entre essas pessoas, ajudou muito a mim. Ajudou ao Alberto Barros, Alberto Moreno, ajudou ao Jailson Trindade, ajudou ao Magno, né? Que hoje está em São Paulo, e tantas outras pessoas que fizeram carreira, que fizeram sucesso. Então, e que fazem sucesso até hoje. Eu gostaria de saber o que o levou a agir dessa maneira, principalmente na primeira vez. Foi um momento difícil que ele passou para chegar à emissora, os momentos difíceis da vida. Então, em resumo da pergunta, é justamente o que é que faz dele essa pessoa tão bondosa para com as outras pessoas. Ajudar outros profissionais a seguirem uma carreira no rádio e até mesmo na televisão. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado, Amorim Neto. A resposta é sua, Kleber. Sei que se emocionou. É tipo aquilo, eu não quero que ninguém passe o que eu passei. A resposta seria essa. Meus filhos, com certeza, não passaram o que eu passei. O que eu passei, as dificuldades que eu tive, o sofrimento que eu tive, a confinação de alimentos que eu tive na minha casa, um alimento regrado, um café da manhã regrado, um almoço regrado, um jantar regrado. A vida sofrida que eu tive, meus filhos não tiveram. Então, é mais ou menos isso. Eu não quero que ninguém passe o que eu passei. Então, quando eu entrei no rádio, aquilo que eu sofri, aquilo que eu passei, as dificuldades que eu enfrentei, eu não quero que ninguém passe. Então, foi esse o objetivo. Eu tenho outra pergunta aqui, porque temos que aproveitar bem o tempo. Boa tarde, Catatal, ouvintes aí do Falando Tudo, da Rádio Caraíba. Eu gostaria de perguntar a Kleber como ele se sente, né? Ele que começou no rádio há muito tempo, né? Muitas pessoas passaram na mão dele, né? Que hoje faz sucesso em outros estados, né? Em televisão, em rádio, né? E que essas pessoas, todas elas passaram por ele e faz sucesso hoje. Tipo da Globo, né? Como o caso de Amorim Neto e vários locutores de rádio nesse Brasil afora. O Baldo Rios, passa a mesma percepção, o mesmo sentimento. É a mesma coisa, o mesmo sentimento. Não querer que ninguém sofra o que você sofreu. Kleber, o Danilo, viu, Jorge, lá de Santo Antônio de Jesus, ele diz que afirmação primorosa essa de não querer e agir para que os novos não passem pelo que ele passou. Que lindo, parabéns. Outra pergunta aqui, doutor Pedro Cordeiro. Boa tarde, Catatal. Pergunta aí a esse querido amado Kleber Vieira, essa pessoa maravilhosa, qual foi o caminho que ele trilhou para conseguir o sucesso? Quem vos fala é Pedro Cordeiro. O caminho do sucesso é entender que você precisa aprender. Então, você nunca sabe nada, você precisa cada dia mais buscar o conhecimento. E lá no fundamental, quando eu estava no Rômulo Galvão, no nosso querido estadual, eu dizia, o que eu estou aprendendo na sala de aula não é suficiente para a minha vida, então eu tenho que buscar o conhecimento fora, tenho que estudar, tenho que pesquisar. Então o sucesso é aquilo, você não acomodar-se e você entender que cada dia você precisa aprender mais, descobrir mais. Eu tenho 42 anos de rádio e para mim não sei nada ainda, estou aprendendo. Cada dia que passa, quando eu acordo 4 horas da manhã para ir para a rádio, o friozinho da barriga, né? Sempre tem um frio na barriga, você não pode perder o frio da barriga. Então, se você não perde o frio na barriga, você vai estar sempre trilhando sucesso. Mais uma pergunta aqui, Kleber. Boa tarde, George. Aqui quem está falando é Rony Everton, aqui de Petrolina. Mas o coração bonfinense sempre. Boa tarde, pessoal do Falando Tudo Entrevistas, pessoal da Caraíba FM. Boa tarde, Kleber Vieira. Falar dessa fera, que responsabilidade. Acho que já são 4 décadas, Kleber, de trabalho no rádio bonfinense. Acho que se não for isso, está chegando perto, né? Kleber Vieira, olha, eu sempre tive um carinho muito grande pela pessoa, pelo comunicador. Kleber, eu me lembro que antes de começar em rádio,
eu ouvia você bastante nas narrações de futebol. E eu sempre imaginava como é que você fazia aquilo, né? Que a gente imaginava. Você falava o que estava acontecendo, né? E a gente imaginava assim, na cabeça qual parte do campo estava acontecendo aquilo. Enfim, até que um dia eu fui com meu pai, seu Terto, da Rua Bom Jardim, torcedor do Vasco da Gama, o meu beijo. E aí eu fui um dia com ele ao estádio e eu fiquei de frente à cabine, que eu queria presenciar as suas emoções, os seus gestos, sabe? E aí eu fiquei. Acho que eu assisti você mais do que o jogo naquele dia. Mas eu fiquei encantado, Kleber, sabe? Com a tua narração. E aí eu disse, poxa, esse cara é fantástico. E aí eu vendo as suas emoções, a sua narração, e aquilo me deixou, sabe, muito feliz naquele momento, porque me despertou, de certa forma, a vontade de fazer alguma coisa em rádio, né? Que a gente... Aí é uma outra história, mas eu quero te dizer que fiquei encantado, Kleber, com tua narração. Parabéns pelo profissional, você. Fica aqui o meu carinho, a minha admiração e dizer que você é uma pessoa abençoada, graças a Deus. Então, Kleber, o meu abraço, o meu carinho. Catatal, você mora no meu coração, você já é de muito tempo. A minha admiração grande. Um beijo de Rony Everton aqui de Petrolina. Um abraço a todos, bom final de semana. Obrigado, meu amigo Rony Everton, também umas grandes feras da comunicação. Olha, Kleber, não sabia. Quem foi inspirado eu não sabia o Rony Everton. Não sabia, essa pra mim é novidade. Novidade, Kleber? Pra mim é novidade. Como é que você se sente ouvindo isso? Emocionado, né? Claro. Grande fera aí, o Rony Everton. Eu tenho aqui mais uma pessoa que também está mandando aqui uma pergunta para você. Boa tarde, Jorge Catatal, boa tarde, Carlinha, boa tarde a família do programa Falando Tudo, porque na verdade vocês são uma família aí, né? E aos ouvintes espalhados por toda a nossa região. Ah, Jorge, que honra estar fazendo parte desse teu programa. E eu sei que vocês estão tendo aí uma emoção muito grande, porque estar ao lado de Kleber Vieira é emoção dobrada. Não só pelo profissional, mas como uma pessoa, esse anjo, né, de Deus, na verdade. Kleber Vieira, ele tem um legado, uma conquista, e eu fico muito feliz, e ninguém na vida vai apagar essa conquista de Kleber. Mas eu não quero aqui me alongar muito, porque é só uma pergunta, e tudo que eu disse aqui é pouco para o que Kleber Vieira representa. Mas a minha pergunta para Kleber é a seguinte: Kleber, no início de carreira eu sei que você passou por muitos perrengues. Todos são sabedores disso. Mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: o que mais nessa vida te entristeceu? O que mais tentou te desapontar como profissional na tua carreira, no teu início? Que Deus te abençoe e continue sendo eternamente o que você é, tá? Se existe céu, o céu foi feito para você. E eu quero te ver lá. Robinho, meu xaropinho do coração. É a equipe do Xaropes, né? Robinho, Catatal, Zoeira, Edson Moreno, William Gil, é a turma dos Xaropinhos, né? Um abraço aí. Eu sempre digo que aqui tem um time de xarope. Catatal, Edson Moreno, Robinho, Zoeira e William Gil. É o time do Xarope. Um abraço, meu grande Robinho. Um beijão pra você, querido. Olha, o que marcou foi as humilhações que eu passei muito, por ser um filho de uma lavadeira de roupa, de uma empregada doméstica, as pessoas não acreditarem que eu conseguiria chegar em algum lugar, né? E eu acho que quando nós somos vítimas de preconceito e de discriminação, isso causa dentro de nós uma garra. Então, esse descrédito que as pessoas tiveram naquele menino humilde, naquele faxineiro, fizeram nascer dentro de mim uma disposição muito grande, uma vontade muito grande de lutar, de sonhar. Foram muito choro, muitas lágrimas, muitos momentos trancados dentro do quarto, chorando, né, machucado pelos assédios morais que eu sofri aqui dentro da emissora. Mas de maneira alguma eu jamais pensei em desistir dos meus sonhos. Então eu acho que essa questão do preconceito, ele mexe um pouco com a gente, nos dá uma garra. Tem uma pergunta que está dentro dessa sua resposta também aqui, Kleber. Dr. Josemar Santana, que ele diz: qual foi a maior dificuldade enfrentada durante sua trajetória profissional e qual foi a saída para superar os obstáculos? Eu acho que você não desistir dos sonhos.
Aqui também quem manda uma mensagem é o professor Jacques Santana, irmão do Dr. Josemar Santana. Parabéns para Kleber. Foi meu comentarista da Escola da Vibração. Foi cobra da vibração também. Tá dizendo aqui, tá falando aqui. Tem mais alguma pergunta de ouvinte? Tem várias, mas Kleber, qual é o seu time de futebol, né? Para quem não sabe ainda. Eu sofro com 2, sou feliz com 1. Eu sofro com Bahia, sofro com Vasco e sou feliz com Palmeiras. Estamos juntos nesse sofrimento. Ei, 2 vascaínos. Olha, tá chegando aqui, são muitas mensagens. Kleber é muito querido. Olha aqui, ó, olha essa aqui, ó. Sou fã desse cara aí, velho. Nenebio, sou fã dele. Nota 10 pra ele, viu? E ele, que é filho pequeno, na Rua Iburana, morava lá também, Raul Júlio Silva. Ele saía no meio da rua pra ir pra propaganda sozinho. Viu? Parece que era um carro, ele andando de pé e dizendo que era um carro. Vou colocar o Nenebio do time de Xarope também. Ele foi um show. Um abraço, Nenê. Um beijão pra você, querido. Obrigado. Nós temos aqui mais uma pergunta aqui, vamos ver aqui. Daniel, né? O que é que ele pergunta aqui para Kleber? Amigo Jorge Catatal, boa tarde. E boa tarde, Ana, tudo bem? Prazer em falar contigo também, Kleber. E neste momento eu quero aproveitar a oportunidade para lhe fazer uma pergunta. Eu sou Daniel Rocha, moro no Distrito Quilombola de Tijuaçu e também faço parte da equipe do CESOL Piemonte, Diamantina e Municípios. A pergunta que eu quero lhe fazer nesse momento, no nobre Kleber Vieira, é se algum dia você ainda pensa em pleitear uma vaga para o executivo da cidade de Senhor do Bonfim. E essa pergunta eu lhes faço porque me parece que na eleição que o então prefeito Dr. Corrêa concorreu, seu nome pleiteava ali entre os postulantes a este cargo da administração pública. Passado alguns anos, você não tem feito parte da vida pública, mas a pergunta que eu lhe faço nesse momento é se algum dia ainda você pensa em fazer parte da vida pública e de repente concorrer a uma vaga para o executivo ou o legislativo da cidade de Senhor do Bonfim. Olha, meu projeto de vida é evangelístico. Eu não tenho um projeto político na minha vida, né? Eu me desencantei com isso, me desiludi. O sistema é muito desonesto, né? E de repente eu comecei a analisar bem, e eu acho que o melhor investimento que eu posso fazer paralelo à minha profissão, a minha abençoada profissão, é o evangelismo, é contribuir para o espírito das pessoas. Eu acho que nesse momento tem alguém aí prezando uma palavra. Eu tenho experiências, Catatal, no show da danceteria, de pessoas que estavam tentando suicídio e que uma palavra de reflexão, uma palavra boa no momento certo evitou suicídios. Eu tenho experiências disso, pessoas que estão em se matar. Então eu acho que o que eu pretendo pleitear é melhorar a minha chamada evangelística e contribuir melhor para a vida das pessoas, que a gente vive num mundo hoje que as pessoas andam deprimidas, a depressão é a doença do século, as pessoas tentando tirar a própria vida. Então eu acho que eu posso contribuir muito com a humanidade, levando uma palavra de esperança. Então essa é a minha pretensão, é investir no meu ministério, e política não faz parte mais da minha vida. Kleber, uma última pergunta, ainda tem uma, antes de encerrar o tempo, vai ter a segunda parte dessa entrevista. O Ivan não me cutucou hoje não. Ainda não, né? Nem pode. Kleber, por que esse tempo todo na Rádio Caraíba, houve em algum momento um desejo, uma vontade de você partir para outras emissoras e ficar de forma mais contínua? Porque você saiu em alguns momentos, mas retornou. Eu tinha consciência porque Deus tinha uma chamada na minha vida de Bonfim. Isso eu não tenho nenhuma frustração. Eu tive em 87 na Rádio Juazeiro a indicação de Guanaí Atanásio, né? Margarida Benevides me convidou para me trabalhar lá. Inclusive foi aí quando eu me emancipei da faxina da rádio, né? Eu recebi uma proposta boa para a Rádio Juazeiro, e aí peguei meu aviso prévio na Rádio Caraíba, pedi demissão. O Dr. Rômulo pressionou para mim não sair da rádio. Aí foi quando ele me ofereceu o show da danceteria. Como o show da danceteria era um desafio, eu topei e fiquei na rádio. Fiquei na rádio mais por causa do show da danceteria. Ele me ofereceu uma proposta financeira boa, compartilho de Juazeiro, aí fiquei aqui. Quando eu fui em 1989, tinha um bonfinense que era técnico da Rádio Itaparica, Mauro Conceição, me indicou para Juarez Oliveira. Eu tive 89 na Rádio Itaparica, mas o horário era terceirizado, não senti muita firmeza financeira lá. Eu era recém-casado a primeira vez, tinha pouco tempo de casado, tinha 10 anos de Rádio Caraíba na época, eu não queria arriscar
uma coisa que não me deu segurança. Aí retornei para o Senhor do Bonfim, mas em nenhum momento, nenhuma frustração, não me sinto frustrado de não ter saído de Senhor do Bonfim. Pelo contrário, tenho consciência que Bonfim era meu lugar. Kleber, você já está convidado para a segunda parte dessa entrevista, viu? Kleber, meu mestre, muito obrigado. A segunda parte será breve, porque muitas pessoas, são diversas perguntas, inclusive as minhas perguntas, minhas curiosidades, não foram possíveis estarem sendo agora aqui. Alguns desses fãs, viu, Jorge? Lucimarlo, Barba Azul, Edileuza, a Claudinha, o Nelinho, Anabel, Gata Creuza, Sival, a Raquel, aqui mandando um monte de mensagem de carinho para o Kleber Vieira. Valeu, Kleber. Beijo para vocês. E assim conversamos Obrigada, com Kleber Vieira. Que bate-papo legal. Vai ter a segunda parte, breve aqui mesmo, falando tudo em entrevistas. Muito obrigado, Kleber. Você que está aí do outro lado, Ana, Ivan, Lindovaldo. Segunda, 5 da tarde, estaremos de volta. Fica com Deus. Olha, só uma coisa, viu, Jorge? Quem olhar pro Kleber percebe que ele é uma pessoa iluminada. Dá para sentir. Trouxe muita paz, muita luz. Sim. Iluminou aqui o estúdio. Ótimo final de semana para você, Kleber, para todos. Eu estou homenageando vocês mulheres. Estou de rosa hoje. É verdade. Bom final de semana para todos. Até segunda-feira. Até segunda. Valeu, pessoal. Um beijão, gente. Falando Tudo. Falando Tudo volta amanhã às 5 da tarde na Rádio Caraíba FM 96,7. Falando Tudo.